Bem, meus amigos, chegamos à nossa última consideração da aula. A questão mais difícil de todas, um pensamento que mesmo aqueles que conhecem quantidade de movimento, que têm facilidade com quantidade de movimento, eu acho difícil, né? Mas tem gente que consegue fazer bem a apostila. Não tem esse conhecimento que eu vou trazer e a qualquer momento no Enem, porque é recorrente nas provas do Brasil, a qualquer momento esse conhecimento vai acontecer, tá? É claro que a questão do SAP, ela extrapola e muito, né, esse momento, mas é muito importante que a gente tenha isso em mente para que na revisão e no aprofundamento a gente possa ser bastante eficaz ali. Então isso já existia na minha mente em algum lugar, chegando lá é só puxar para cima, tá? O grande barato que eu quero trazer para vocês é o seguinte, ó. Imaginem vocês que eu tenho aqui um homem, tá? Vamos botar aqui uma pessoa, um homem qualquer, de 80 quilos, tá? Trazer um problema rápido para a gente discutir um negócio. E uma menina de 20 quilos, tudo bem? Então, vamos botar aqui, ela tem 20 quilogramas. Legal? A minha pergunta para vocês é, nesse momento eles estão parados, legal? E vão se empurrar mutuamente e vai ocorrer a conservação. E aí você já conhece o que eu quero dizer. Mas a minha pergunta é, se isso aqui é um sistema e eu posso considerar os dois como um único corpo, um só coração, me ajudem numa coisa. Deixa eu até aumentar esse desenho, né? Para ficar mais fácil de visualizar o que eu quero fazer. E é muito difícil, tá, gente? Essa ideia. Então vou botar um homenzão aqui. Um carão lá, legal. E uma menina aqui. Vou botar um pouco mais alto, senão fica até difícil de desenhar de empurrar, né? Uma menina aqui, tá? E aí eu vou botar esse cara para empurrar a menina horizontalmente, legal? O braço dele vai sair do umbigo e tal, enfim, tá? E aí eles vão se empurrar mutuamente, 80 quilos e 20 quilos, tá? Beleza. O que eu quero perguntar para vocês é o seguinte no primeiro momento, ó. Onde deve estar o centro de massa desse sistema, né? Em que lugar o centro de massa desse sistema se encontra? Será que é exatamente no meio entre o homem e a menina? Ou o homem e o menininho? Será que é exatamente aqui? Provavelmente não. Por que provavelmente não? Porque o homem é mais pesado, né? E sendo o homem mais pesado, o centro de massa vai tender mais para cá do que para o menino, né? Então o grande barato é o centro de massa vai ficar deslocado do sistema, tá? Vai ficar mais deslocado para o homem do que para o menino, tudo bem? Mais deslocado quanto, Léo? Ué, se a massa do cara é 80 quilos, vamos dizer que o centro de massa esteja nessa posição, tá? Aqui está o CM. Então, se o homem distar x do centro de massa, né? Se essa for a distância do homem ao centro de massa, a distância do menino ao centro de massa, não tenho dúvidas. A distância do menino ao centro de massa vai ser 4x. A massa dele é 4 vezes menor, então ele dista 4 vezes mais do centro de massa. Pode perder seu tempo, pausar o vídeo aí e calcular, que você vai entender. Não faz diferença a posição vertical, tá? Estou tentando colocar próximo às mãos deles, tá? Então, se o homem dista x, o menino dista 4x daquele centro de massa. Bem, agora eles vão se empurrar. Quando eles se empurrarem, vai haver a conservação da quantidade de movimento. E aí eu vou dizer o seguinte, olha só. Vamos dizer que antes era 0, né? Porque eles estavam parados. Deixa eu tentar... Nem desenhar aqui não, calma aí. Vamos dizer que antes era 0, porque eles estavam parados. Então depois vai ter que ser 0 essa quantidade de movimento, certo? Deixa eu ajeitar o microfone aqui que caiu, gente. Então, olha só, o Q de antes é 0, o Q de depois vai ter que dar 0. Então fica assim, 0 é igual... Partiu botar o mais para lá. 0 é igual a massa do homem, não é isso? Velocidade do homem mais a massa do menino, velocidade do menino. O que eu quero que vocês percebam daqui? Se a massa do homem é 4 vezes a massa do menino, né? Aqui é 80, aqui é 20. Eu vou chegar à conclusão que a velocidade do menino vai ser... Na verdade, a velocidade do menino vai ser 4 vezes maior que a velocidade do homem. Tudo bem? Só que no sentido oposto. Vê se vocês entenderam o que eu quero representar ali. Se o homem tem a massa 4 vezes maior, ele vai ter uma velocidade 4 vezes menor. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Vamos lá, sentido oposto, tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte.
Vamos marcar um tempo qualquer aqui e vamos dizer que o homem já tem andado mais x, legal? Se o homem já andou mais x, olha o que eu quero de vocês, pessoal. Se o homem já andou mais x em relação à posição que ele estava, agora ele distaria 2x do centro de massa, legal? Quanto é que o menino vai ter andado? Se a velocidade do menino é 4 vezes a do homem, se o homem andar x, o menino vai andar 4x. Olha o que eu quero de vocês, pessoal. O menino vai estar aqui. Ou seja, se o homem dista 2x do centro de massa anterior, o menino vai distar 8x, o quádruplo. E se esse homem andar mais x, o menino vai andar mais 4x e assim vai. O que eu quero dizer, e aí eu quero que vocês anotem aí, por favor, é que quando você tem o Q de antes igual a Q de depois, em todas as situações em que isso ocorre, o centro de massa ele é conservado. O centro de massa é conservado. O que eu quero dizer é, se esse centro de massa estava parado, em todo o movimento ele vai continuar no mesmo lugar parado. Legal? Então, se o centro de massa ele estava aqui, os deslocamentos desses caras vão ser tais que vão manter o centro de massa naquela mesma posição em que se encontrava. Tá? Então esse é um ponto muito difícil. A relação entre massas me gera um centro de massa e que me gera uma velocidade, na mesma proporção. Então, quando esses caras deslocarem, eles vão deslocar de tal maneira a manter o centro de massa na mesma posição o tempo inteiro, né? E aí entra a questão do sapo, que é uma questão, meu irmão, bizarra aí, porque toca nesse âmbito aqui. E é muito importante que vocês percebam essa brincadeira, tá? Seguinte, vamos lá. Lá vou eu. Uma tábua homogênea encontra-se em repouso, ou seja, gente, nessas situações o Q de antes zero ajuda muito, né? Porque aí o centro de massa está numa certa posição que não vai ser alterado, ele vai ter que ficar ali, tá? Em repouso em lagos de águas calmas. 2 sapos estão parados nas extremidades dessa tábua, como é mostrado na figura. A massa do sapo da esquerda é maior do sapão, né? É maior do que a massa da direita, que eu vou chamar de sapinho, tudo bem? Então, massa do sapão maior que a massa do sapinho, legal? Em determinado momento, os sapos pulam e trocam de posição. Espera aí, guarda isso. Os sapos vão pular e vão trocar de posição, legal? Suponha que o atrito da tábua com a água seja desprezível, ou seja, o sistema está livre de forças externas, o Q de antes igual a Q de depois está valendo. Considerando o sistema formado pelos 2 sapos e tábua, então olha quem é o sistema isolado, sapo, tábua e sapinho. Legal? E a tábua e as margens do lago como referencial, é correto afirmar que: número 1, a quantidade de movimento do sistema constituído pelos 2 sapos e a tábua se conserva, com certeza, né? Se o sistema está isolado de forças externas e a condição de movimento dos dois, né, é um par de forças mútuas, no sentido de que são forças internas, são forças apenas dentro do sistema, o Q de antes é igual ao Q de depois, isso está valendo. Legal? 2, a quantidade de movimento do sapo 1 é igual à quantidade de movimento do sapo 2 durante a troca de posições. Olha só que interessante. Vamos dizer o seguinte para a gente tentar entender. Ó. Vamos lá. Seguinte, o que acontece aqui, rapaziada? Se esse sapo é mais pesado que esse, eu queria que vocês analisassem essa situação pelo centro de massa, que é muito importante para a gente, tá? Se esse sapo é maior do que esse, o centro de massa vai tender para mais perto do sapo grande, do sapão, do que do sapinho. O centro de massa vai tender para lá. E se o sistema estava parado, o centro de massa estava parado, quando eles trocarem de posição, o centro de massa precisa continuar ali. Tudo bem? O centro de massa precisa continuar ali. Então vamos dizer que acontecesse isso aqui, ó. A tábua parada, legal? E os sapos trocaram de posição. Cara, se esse sapão voou para o outro lado e veio para cá, isso vocês vão entender. Se o sapão trocou de lado e veio para cá, e o sapinho trocou de lado e veio para o outro lado,
O que aconteceria nessa situação, moçada? Se eles apenas trocassem de lado sem que a tábua se movimentasse, sem que a tábua se movesse, o centro de massa agora ficaria para o lado de cá. O centro de massa tenderia para perto do sapão, o que não pode acontecer. O centro de massa, se estava parado, ele deve permanecer parado. A relação entre velocidade dos caras, do sistema como um todo, vai ser tal a manter o centro de massa conservado, a manter o centro de massa na mesma posição anterior. Tudo bem? Então isso não vai acontecer. Qual é a conclusão que eu vou chegar? Para manter o centro de massa inalterado é necessário que a tábua se desloque. O centro de massa que está nessa posição, ele vai ter que permanecer nessa mesma posição. Então, quando eles trocarem de lado, claro que esse cara mais pesado vai acabar aplicando uma força maior para lá, né? A tábua vai deslocar de tal maneira a manter o centro de massa inalterado. Então, vai haver um deslocamento da tábua, deixa eu desenhar isso aqui, para que o centro de massa acabe ficando na mesma posição. Vamos desenhar? Então, quando eles trocarem de lado, olha o que eu vou afirmar, quando eles trocarem de lado, né? A tábua vai deslocar de tal maneira, olha isso, cara, que o centro de massa vai continuar ficando, obviamente, do lado mais pesado, né, do lado do sapão, mas o centro de massa não vai ter saído do lugar, uma vez que a tábua deslocou, ele vai continuar no mesmo ponto que estava. Então eu vou ter a movimentação do sapão, eu vou ter a movimentação do sapinho e vou ter obrigatoriamente movimentação da tábua para que o centro de massa permaneça naquele mesmo ponto, né? Em relação à margem, que ele não tenha deslocado nem para um lado e nem para o outro. Então vamos voltar nessa número 2 aí. A quantidade de movimento do sapo 1 é igual em módulo à quantidade de movimento do sapo 2. Cara, quando eu conservar a quantidade de movimento, olha que eu vou ter que dizer obrigatoriamente, cara. Vamos lá? Que o Q de antes, vamos escrever isso aqui, o Q de antes é igual ao Q de depois. O Q de antes era 0. E o Q de depois? O de depois vai ser massa do sapão, ok? Vamos chamar de emissão, né? Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Não, vou escrever. Massa do sapão vezes velocidade do sapão é a quantidade de movimento. Melhor botar a quantidade de movimento, né? Vou botar assim, ó, quantidade de movimento do sapão, e depois, né, no salto, mais quantidade de movimento do sapinho, mais quantidade de movimento da tábua. Os três vão precisar se movimentar. Se você não considerasse a tábua se movimentando, a do sapão seria igual à do sapinho com sentido oposto, né? Vamos voltar lá, a quantidade do sapo 1, ou seja, o Q do sapão, ele vai ser no sentido oposto, né? Passando para o outro lado, mas não vai ser igual ao do sapinho. Vai ser o do sapinho mais o Q da tábua, né? Então, passando os dois para o outro lado, seria isso que eu ia fazer. O do sapão não é igual ao do sapinho, só que no sentido oposto. O do sapão é igual ao do sapinho mais tábua no sentido oposto, ok? Vamos lá então. 4. A tábua fica em repouso enquanto os sapos estão no ar. Não é possível, senão não conservaria a posição do centro de massa. É necessário que ele fique parado na mesma posição. Olha que difícil, cara. Número 8. A distância horizontal percorrida pelo sapo 1 é igual à distância horizontal percorrida pelo sapo 2. Não. Em relação à margem, o sapo 1 salta só isso aqui, né? Esse negocinho aqui. Deixa eu tirar esse paninho daqui. Eita, meu Deus, eu tapei com um paninho aqui. Minha nossa. Tá. Então o sapo 1, em relação à margem, tá, gente? Salta só esse tantinho aqui. E o sapo 2 salta daqui para cá, né? Ele salta esse tantão ali. Legal? E 16... Após os sapos terem trocado de posição, a tábua ficará em repouso. Sim, porque se o Q de antes é igual ao Q de depois, enquanto eles se movimentam, né, o sistema se movimenta. Se eles pararem, se um parar e o outro parar, a tábua tem que parar, para o Q final ser 0 novamente. Então, se inicialmente estava todo mundo em repouso, quando dois pararem, o terceiro obrigatoriamente tem que parar também, tá? Não necessariamente isso vai acontecer ao mesmo tempo. Ah, tá! Não, pode ser que um chegue antes do outro, mas assim que os dois sapos chegarem, a tábua para também. Tudo bem? Então, se antes o que era 0, depois é 0 também. Para mim, reparem,
Vou repetir. A questão mais difícil da apostila, porque sempre que são questões de analisar, sempre que tem análise para fazer, cara, a teoria pegando pesada, é muito importante que a gente largue antes disso. No aprofundamento eu vou voltar, a gente vai trabalhar com calma, vamos nos empurrar em sala de aula para que a gente veja isso acontecendo de fato e marcando os centros de massa bem bonitinho para que isso fique claro para vocês. Tá bom? Questão do sapo apresentada. Um abraço, galera. Valeu!